Bem-vindos à nossa trilha que vai versar sobre construção da cadeia de suprimentos. É importante que nós vejamos com mais clareza como se constrói uma cadeia de suprimentos, porque isso vai nos ajudar com a nossa capacidade de observação dos fatos, podermos expressar isso em uma prancheta, ou seja, em forma de esquemas. Muito bem, vamos lá. Uma das primeiras visões mais interessantes sobre cadeia de suprimentos é o próprio processo, que envolve a logística no sentido integrado da Toyota. Aqui nós podemos ver que, no caso da Toyota, nós temos uma cadeia de fornecimento que vai desde, ou uma cadeia de suprimento, que vai desde os fornecedores primários, passando pela logística de entrada, que envolve todo o conjunto de rede de transportes e rede de centro de distribuição. E aqui o processo interno. Interessante observar os processos de operações, que basicamente, no caso de uma fábrica de automóveis, envolve carroceria, pintura, montagem e inspeção. Logo depois, a logística de saída, que representa o conjunto, a rede de transportes, mais o centro de distribuição atacadistas, varejistas, que na verdade o próprio centro, até chegar ao consumidor, são as concessionárias. Então, basicamente, sai da fábrica e, por meio dessa logística, com aquelas cegonhas que a gente já conhece, transporte de veículos, e vai diretamente para concessionária. Então, isso nos remete a mostrar que, ao enxergarmos uma cadeia de suprimento, nós precisamos perceber que o grande desafio é manter esse ritmo de produção que seja coerente com o ritmo de vendas. A isso nós chamamos de tech time. E que todo esse processo, para efeito do que nos interessa nesse momento, ele tem que obedecer a uma filosofia, como é o caso da Toyota, a uma filosofia chamada de just-in-time. Ou seja, todo o planejamento do mix, todo o pedido, todos os processos operacionais traduzidos pelo planejamento do mix, pelo pedido e previsões de vendas, pela programação de produção, alocação entre concessionárias, pedido e previsão de peças, planejamento da logística de entrada, tudo isso se dá segundo um conjunto de princípios que permite que haja menos perdas e mais ganhos nesse processo. A esses princípios nós chamamos de variabilidade, porque todos os processos eles variam ao longo do tempo. Visibilidade, na medida em que eu preciso enxergar todas essas cadeias por meio de indicadores de verificação, indicadores que me permitem ver uma espécie de painel de bordo, como por exemplo, o painel de um carro, que nos dá muitas informações relevantes, e daí possamos comparar com as metas estabelecidas. E esses indicadores não só aqui, como também em nível das concessionárias junto aos consumidores. Lembrando também que o grande desafio de uma cadeia, ela envolve hoje a variedade de produtos com que ela tende a produzir, atendendo aos requisitos do mercado. O mercado ele é constituído por diversos segmentos com necessidades diferentes. E a própria velocidade é o ritmo com que se produz, ao que nós chamamos o ciclo de produção. Cycle time, tempo de ciclo, desde a entrada da peça até o momento que deixa o carro. Esse processo ele tem um impacto muito forte no que nós chamamos de competitividade. Portanto, conforme nós temos falado em nossas aulas, eu posso enxergar uma cadeia de suprimento de forma direta, com apenas o fornecedor, a empresa, os clientes. Posso, dependendo do setor, enxergar essa cadeia de suprimento de uma maneira mais estendida. A minha empresa-alvo, que eu preciso saber qual a empresa que eu estou analisando, os fornecedores e os seus clientes, e os clientes dos clientes. Muitos negócios
nós precisamos compreender também os clientes dos clientes e os fornecedores dos fornecedores. A cadeia, por exemplo, de petróleo, na cadeia petroquímica, normalmente se tem o cuidado de gerenciar toda essa cadeia em função do impacto que ela produz. Na área de agronegócios, igualmente, como por exemplo, na fabricação de tecidos, né, de seda, que é baseado naquele chamado bicho da seda. E agregando as tecnologias, né, e as áreas, ou chamar assim, as atividades de suporte, nós encontramos numa visão mais completa a perspectiva de que a cadeia de valores ela incorpora o mundo atual, caracterizado pelo e-commerce e pela tecnologia que permite às empresas a desenvolverem relacionamentos fortes e duradouros com seus fornecedores. E que esse processo passa necessariamente por uma busca e seleção adequada. A Natura, por exemplo, ela tem uma espécie de certificação dos seus fornecedores, porque a qualidade dos seus insumos para produzir os perfumes e shampoos e outros produtos que ela tem é crítico de sucesso para a competitividade dessa empresa. Muito bem. Então, de uma maneira geral, a visão a visão ampla de uma cadeia de suprimentos é constituído por um conjunto de fornecedores, terceiros que fazem a operação logística, as operações aqui nós chamamos isso de logística de suprimentos, ou inbound logística, ou a montante. Dentro da fábrica nós temos todas as atividades envolvendo o almoxarifado das matérias-primas, indo muito além da ideia de que nós possamos achar que é só o controle físico ou quantitativo, ou meros atendimento aos pedidos da produção, e aqui vai muito mais do que isso. Envolve todas as atividades relacionadas ao planejamento e controle dos estoques, porque fundamentalmente precisa preservar qualidade e ritmo de atendimento ao processo produtivo. Tudo isso sem desperdício, tudo isso no menor custo. O próprio processo de fabricação, o processo de estocagem, a montagem e o armazenamento de produtos. Então, muitas vezes, em muitas atividades de manufatura, por exemplo, as atividades que aqui constituem são essas. É o que nós chamamos de processos. Então, o que nos é exigido quando a gente vai montar uma cadeia de suprimento é não só identificar esses macroprocessos aqui dentro da manufatura, como os processos que estão a montante, logística inbound, como também a jussante. Observe toda a cadeia, toda a logística de distribuição, que envolve o centro de distribuição, que pega esses materiais e produtos que estão, produtos acabados que estão em armazenagem de alguma maneira, manda isso aqui para os armazéns centrais e ou pode ir direto para distribuidores, atacadistas, consumidor, dependendo do negócio que nós estamos analisando. Então, para desenhar uma cadeia de suprimentos, nós precisamos enxergar esses três grandes macroprocessos, chamados de logística de suprimentos, logística de produção e logística de distribuição. Nossa capacidade será em, tendo uma empresa já existente, mapear esses processos e identificar os pontos de gargalo, ou seja, os pontos críticos que promovem potenciais perdas para essa empresa. Basicamente, aqui o que nós queremos mostrar é a produção de uma jaqueta masculina de suplex, é um tipo de confecção, e que vocês podem ver os processos internos da fabricação ocorrendo de forma paralela até redundar do que nós chamamos de embalagem da jaqueta. O que é importante aqui deixar claro como mensagem nessa figura são os diversos processos que fazem parte, as etapas que fazem parte dessa cadeia de suprimento. Não vamos aqui, obviamente, querer chegar a esse nível de detalhe, mas como esquematizar as diversas etapas que constituem a cadeia de suprimento.
Então, quando a gente vai falar numa cadeia de suprimentos, a gente tem que entender que se trata de uma teia complexa. E essa complexidade que envolve esses recursos logísticos se traduzem nos seus componentes maiores, que são os transportes, a armazenagem, as atividades de compra, a gestão de produção, pessoas, informações, serviços, enfim. Então, e é importante saber identificar os elos, não só a montante como a jussante. O grande desafio na gestão de cadeia de suprimento e, por conseguinte, requer, portanto, o desenho com esses detalhes, é o estabelecimento daquelas atividades cujos elos passam a exigir uma gestão mais, para cujos elos passa-se a exigir uma gestão mais adequada. Então aqui o que nós queremos mostrar para vocês é que uma cadeia de suprimentos, ele basicamente é o conjunto das suas operações, no nível, né, nós vamos chamar de camada 1, os fornecedores, os materiais, e se você estiver interessado, dependendo de qual é o setor de operações, qual é o nível de camadas com detalhes que você quer construir. Normalmente construímos com 2 camadas, a montante e também a jussante, conforme nós podemos ver aqui. No caso, a montante, os fornecedores e os fornecedores dos fornecedores. Na maioria das vezes, a gente primeiro identifica todos os materiais que são críticos de sucesso, que constituem os maiores itens na fabricação de algo, e para cada um desses materiais ou insumos, vamos chamar assim, que vão para a transformação, nós identificamos quem são esses fornecedores. Caso haja interesse, como conforme dito, em função da integração, né, entre os diversos elos dessa cadeia, você faz até a terceira camada, tanto para frente como para trás. Então, aqui, mais uma vez, a ideia, né, de uma cadeia de suprimentos em todas as suas extensões, e aqui o conceito que nós já falamos, que é a chamada logística reversa. Então, o desenho de uma cadeia de suprimentos, ele precisa também estar contemplando as possibilidades em função da estratégia daquela empresa que diz respeito à logística reversa. Eu digo a estratégia da empresa, porque se a empresa adotar uma política, como por exemplo, né, nós vimos no vídeo das latinhas de alumínio, ela pode estar adotando uma estratégia que nós chamamos de bandeira socioambiental. E isso se reflete em reaproveitamento dos resíduos do processo ou, né, a transformação dos outputs em matérias-primas que entram para o ciclo. Quando a gente olha, por exemplo, né, uma cadeia de suprimentos envolvendo a produção de MDF, que é um tipo de madeira para a fabricação de móveis, a gente percebe que quando os cavacos são produzidos, que é o trituramento das toras e depois a separação, né, desses triturações, existe uma parte desses cavacos que não vão servir para o processo do MDF. Eles vão sim servir para produzir energia para a empresa, já que ela precisa de energia para funcionar. Então, isso é uma demonstração de alguma maneira, de uma logística reversa. Muito bem. Então, só para nós fixarmos mais essa percepção da cadeia, nós temos aqui, por exemplo, uma fábrica, né, que está localizada em uma cidade chamada Vitória, e os diversos produtos, né, que envolvem a fabricação dessa empresa. Os produtos alfa, beta e gama. Vejam que essa fábrica que está em Vitória, para o produto alfa, ela tem essa cadeia de fornecedores. Okay? Para o produto, além dessa cadeia, você vê aqui que ela também tem uma relação com uma fábrica em Salvador. Então, no nosso caso aqui, que nós vamos tratar do desenho da cadeia de suprimentos, nós não vamos definir com um grau de complexidade entre as várias fábricas. Nós vamos escolher uma unidade em si, tá? E daí tentarmos construir.
Então vejam a rede logística de distribuição, a rede logística de suprimento, né, envolvendo e a interligação deles com as diversas fábricas para esses diversos produtos. Então, de forma sintética, nós temos uma rede de fornecedores, nós temos a própria empresa em si, okay, que envolve de maneira mais agregada o suprimento, o atendimento ao cliente e a manufatura. E aqui a logística para que esse produto chegue ao mercado por meio da sua rede de distribuição. Então, é importante deixar claro que quando nós desenhamos uma cadeia, nós precisamos perceber que estamos diante de um fluxo de informação, produtos, serviços, recursos financeiros e conhecimento que transitam tanto no sentido amontante, ajustante, como também, não aqui já pensando na ideia de reverso, mas esses componentes mandam também informações não só para a empresa, como também os fornecedores têm dado uma importância ao que essas empresas os dizem sobre os seus produtos. Muito bem, então como é que a gente constrói? A primeira coisa que nós temos que definir qual é o nível, né, que eu quero construir a minha logística de fornecimento ou logística de suprimento, matérias-primas, qual é o nível que eu quero descrever minha logística interna e qual é o nível que eu quero descrever a minha logística de distribuição. Esse nível que nós chamamos são as camadas, ok? E a montante eu posso fazer 3 camadas e a junçante eu posso fazer 1, 2 ou 3 camadas. Vai depender da minha percepção sobre a criticidade e o custo ou, né, o custo de não gerir toda essa cadeia do fornecedor ao cliente do cliente. Então, basicamente, se constituirá, escolhe a unidade de análise, que no caso, por exemplo, aqui nós estamos colocando como uma fábrica de móveis de escritório. Preciso identificar na primeira camada o que nós chamamos dos insumos. Aqui é relevante, e nós vamos aprender, a escolher os insumos que são fundamentais para esse processo de fabricação de móveis. A fabricação de um móvel de escritório tem como seu principal matéria-prima, obviamente, a madeira. Além da madeira, os perfis metálicos. Depois, os parafusos, e assim sucessivamente. Então, a primeira camada se traduz em selecionarmos os itens, ou chamados assim, os materiais, os suprimentos, os inputs, que têm uma alta representatividade nesse processo de fabricação de móveis. Logo depois, eu associo a cada um desses componentes seus fornecedores. Por exemplo, a madeira, o setor de extração. Os perfis mecânicos, eu vou na indústria metalúrgica. Parafusos também, materiais para soldas também. E no mercado de produtos químicos, eu vou adquirir os chamados laminados, porque para fazer os móveis a gente precisa dos chamados laminados. E aí, sucessivamente, tintas e adesivos na indústria de produtos químicos, material de embalagem na indústria de papel e a energia elétrica nas geradoras ou distribuidoras de energia. Obviamente que é preciso lembrar que muitas vezes as empresas, em função da sua grande quantidade de geração de energia, elas tomam a decisão de por si só ter suas próprias geradoras. Como no caso do MDF, do vídeo MDF, parte dos cavacos que não estão dentro dos requisitos de qualidade para prosseguir no processo de construção do MDF, né? Desse produto chamado MDF, ele serve para gerar energia. Então, a geradora de energia é por conta dele próprio. E aí, da extração, nós temos, né, as reservas, que são os fornecedores. Lembrando que é possível que um fornecedor aqui ele domine no sentido de que ele seja a mesma empresa. Como, por exemplo, no mercado de produção de MDF,
algumas empresas, elas integram, né, o que a gente chama de integração, elas integram as atividades de plantio da muda, de cultivo do eucalipto, extração, cultivo e extração desse eucalipto e o transporte para as fábricas de produção de MDF. Então, nesse raciocínio, portanto, nós temos aí as diversas indústrias. Então, o que é importante aqui dizer é que a necessidade de impor redução de custos leva a que você precise gerenciar toda essa cadeia de suprimento, de fornecimento, ou logística de suprimento. Obviamente que a relação custo-benefício vai dizer a você quão crítico, sendo esse processo, merece, portanto, ser gerenciado. Para frente, nós temos, portanto, o distribuidor com os seus diversos outros elementos, que são os supermercados. Nós podemos ter as lojas, né, de móveis e assim sucessivamente. Então, a eles os clientes vão e acessam. Então, esse mercado, vocês podem observar que muitas vezes, no caso dos móveis de escritório, nós podemos, dependendo da estratégia com que essa empresa atua no mercado, se a amplitude geográfica é muito grande, provavelmente ele vai precisar desenhar essa cadeia com a existência de distribuidores. Dependendo da proximidade do mercado, ele pode mandar diretamente para as lojas de departamentos ou lojas de varejo. O que é mais importante é que a construção de um desses elementos tem que significar em ganhos econômicos, ok? Muito bem, então construir uma cadeia é exatamente identificar esses grandes elementos. Mas observe que aqui nós ainda não completamos essa cadeia. Por quê? Porque nós precisamos igualmente explodir as etapas que constituem a fábrica de móveis de escritório, ou seja, as operações, que são as macro-operações dentro da fábrica, dentro da logística interna, que constituem esse processo. Então, para isso, nós precisamos falar um pouco no que nós chamamos de hierarquia do processo. Ora, processo é nada mais do que um arranjo de recursos e atividades. São blocos de construção, traduzindo, né, o que nós chamamos de operações ou etapas que formam o que nós chamamos rede interna. E assim como nós mostramos o caso da Toyota, a administração e a visão de cliente interno, tanto quanto nós precisamos ter essa visão de cliente externo, ela se faz necessária aqui. Muito bem. Então, na verdade, quando a gente vai identificar a logística interna, ou as operações de fabricação, de manufatura, seja de serviço ou de manufatura, nós precisamos não só identificar a atividade, mas igualmente perceber quem é o cliente interno de cada um desses elos. Para a gente ter uma ideia mais clara do que é a hierarquia do processo, imagine que eu tenho aqui uma rede de suprimentos de programas e vídeos para TV, tá certo? Então, todos os outros componentes estão aqui, tá? E dentro dessa cadeia, a logística de distribuição está feita pelas empresas de broadcasting. O que eu estou analisando são as empresas de produção do programa de vídeo. E aqui todos os seus fornecedores, né, ou parceiros, vamos chamar assim. Ok? Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar aqui que essa parte será explodida num nível. Por exemplo, a produção de programas de vídeos, ela é fundamentalmente constituída por um conjunto de operações como essas que vocês estão vendo. Marketing, vendas, engenharia. Observe que aqui, isso aqui é importante, que eu tenho 3 atividades que ocorrem paralelamente. E que a unidade de produção ela só ocorre quando um conjunto de informações vem desse processo. Vamos agora explodir a produção de cenário e componentes. Então, explodindo a produção de cenários e componentes,
componentes e nós já estamos no nível de atividades. Então, macroprocessos, cadeia de suprimento, processos da logística interna, tá certo? E cada um deles eu desdobro em atividades. Então, no caso, a produção de cenário e componentes, eles podem ser detalhados como sendo o desenho do cenário e, simultaneamente, construção do cenário e aquisição dos componentes. Com tudo isso, converge para a atividade de acabamento de cenário. O que é importante vocês observarem é que nesse ínterim que nós estamos mostrando essas hierarquias de processo, tão somente os sinalizadores de atividade, que são na forma de retângulo, e as setas. Muito bem. Então, o que nós precisamos fazer, como a gente colocou antes, é descobrir, no caso da fabricação de móveis de escritório, quais são as etapas que constituem. Elas estão aqui postas dessa maneira, mas eu posso ter etapas que ocorrem paralelamente, ok? Não necessariamente, em muitos processos produtivos, principalmente os de massa, os sistemas produtivos eles são contínuos, lineares, ok? E o próprio processo ele segue etapas sequenciadas, mas nem tudo segue dessa maneira. Como nós vimos no vídeo das latas de alumínio, uma parte da lata de alumínio, o corpo é feito numa fábrica, é um processo, e a tampa, né, e o lacre são feitos na fábrica de Manaus em um outro processo, embora o lacre e a tampa sejam feitos dentro de uma mesma fábrica. Mas o que é importante é que enquanto o corpo da lata é feito, as latinhas são feitas, aí elas se juntam não para compor a latinha, porque quando ela vai para o cliente, que são as envasadoras de cerveja, refrigerante, etc., é que esse processo se dá. Mas a fábrica de latinhas ela tem que fornecer esses dois elementos. Muito bem. Então, só para explicar para vocês que a construção dessas etapas, no nível de detalhe, vai depender da sua necessidade, né, da necessidade de sua empresa. O que é importante é que quanto mais você detalha, mas também não é muito granulado, que a gente chama, se você não é muito detalhista, mas também você não é muito amplo, você tem condições de identificar quais são os pontos que estão causando perdas potenciais para a sua empresa. Ou se o processo já existe, você tem condições de identificar onde está ocorrendo. Se é de natureza, o problema potencial é de natureza de pessoas, é natureza de processos, de fazer os procedimentos, natureza de equipamentos, é natureza da logística de suprimento daquela etapa. A etapa nada mais é do que nós falamos aqui, o conjunto de atividades que de alguma maneira ocorre em um setor ou em um posto de trabalho, com pessoas, ferramentas, equipamentos e insumos. Muito bem, então para isso existem muitos softwares que nos ajudam a construir isso. Então, para a gente ter essa visão mais clara dessas etapas e até mesmo uma visão de uma cadeia de suprimento desenhada na prática, você tem aqui o caso de um ramo óptico, que envolve os chamados laboratórios de lentes. Então, veja que ele começou a desenhar o processo a partir do atendimento, porque todo desenho de uma cadeia de suprimentos ela deve ser desenhada a partir do mercado, a partir dos requisitos do mercado. E esses requisitos do mercado têm que ser traduzidos na rede logística que você quer desenhar com o menor custo e o maior ganho possível para atender esses requisitos. Desdobrar isso, né, igualmente na logística interna, que é a logística de distribuição, e essa logística de distribuição, para atender os requisitos do mercado, precisam ser traduzidos na logística de suprimento e a própria escolha dos fornecedores. Então, aqui o atendimento, no caso de um ramo óptico, que é laboratório de lentes,
você tem todo o processo, né, de atendimento. Veja o início, que é uma bolinha representado, fim, igualmente. A atividade, a ação, né, no infinitivo, colocado em retângulos, ok? O fim de um processo é o início do outro. Isso aqui, no caso desse laboratório, é o atendimento que alimenta o estoque. Por isso que quando nós falamos de um sistema de transformação, né, com uma cadeia, nós falamos dos insumos e informações. Veja como a informação aqui é fundamental para o estoque. O estoque, então, confere o pedido do que é que se trata, né, um óculos do que natureza, separa os blocos que são necessários para a fabricação daquela lente, lembrando que os dados relacionados ao grau implicam, né, na separação dos blocos. Ele bipa com código, né, no sistema, esse bloco, imprime o certificado, ele bipa e confirma o pedido e encaminha para a sulfaçagem. Sulfaçagem é o próprio processo de lapidar o bloco para gerar a lente. Então, veja que a sulfaçagem digital ela é totalmente feita de forma digital, mas ela ocorre, né, conforme vocês podem ver aqui, seguindo uma parte em sequência e aqui com um decisor. Pré-conferir, correto? Se está correto com o gabarito, com as informações, enfim. Fazer a marcação indelével. Se não, ele volta para passar ainda para um novo processo de polimento. É importante que isso aqui ocorra, no caso específico, e que identifiquemos a existência desse decisor, que é colocado dessa maneira, tá? Que é um losango, né? Porque é uma forma de controle do processo. Se sim, ele vem para essas outras etapas, desblocar, limpar, conferir, e aí mais um decisor, correto? Está de acordo com o que foi? Não, ele volta para pegar o bloco e inserir lentes no gerador. Se sim, ele vai sendo encaminhado para a montagem. Vai para a montagem, ok? Separa, tira as medidas, bloca, faceta, tal, e assim sucessivamente. E no fim vai para a expedição, tá? E essa expedição vai exatamente para a entrega dessas lentes de acordo com o que as lojas, né, fizeram dos pedidos. Então, ao mostrar isso aqui, colegas, moçada, o nosso propósito é chamar a atenção de vocês da necessidade de nós pegarmos essas etapas e representarmos elas da melhor maneira possível. Vejo que, na verdade, as grandes etapas de produção interna são essas, que é a sulfaçagem e a própria montagem. O restante, se vocês observarem, isso aqui é atividade também interna, né, que já que nós estamos chamando o estoque dos materiais que já estão na empresa. Então, na verdade, a parte da produção, das operações de produção, elas são essas etapas: estoque, sulfaçagem digital, montagem e a expedição. Mas a mensagem principal é a maneira pela qual nós podemos representar por meio dessas ferramentas de fluxogramação. Okay? E a outra mensagem importante, quando nós explodimos as operações internas, é com o mapeamento e com um nível, né, adequado, nós podemos identificar potenciais perdas que estejam havendo nesse processo. Quando nós falamos de perdas, eu estou me referindo a tudo aquilo que pode ser, por exemplo, por meio de uma automação, eliminado. Ok? Por exemplo, nesse caso aqui, esse conjunto de etapas, elas podem ser juntadas algumas atividades podem ser juntadas, elas podem ser reorganizadas para que esse ciclo de tempo, né,
esse ciclo de tempo, desde o estoque do produto alimentando a produção até a expedição seja menor, que haja um ritmo balanceado, que esse ritmo seja compatível com os ritmos dos pedidos que chegam, que a gente chamou de tech time. Então, tudo isso é de extrema importância. Combater desperdícios e eliminar perdas depende do grau com que você representa os fluxos das atividades das operações internas. Então, para isso, só para tomarmos conhecimento, a gente tem um conjunto, né, de ferramentas, que são simbologias, que nos ajudam a construir mapeamentos de processo. E atualmente, né, como nós vimos aqui, as que nós apresentamos, basicamente era a operação em si e o fluxo, junto com um símbolo de decisão. Mas muitos desenhos de processos, eles requerem, né, eles têm situações, principalmente na área de serviço, situações em que você pode estar identificando a emissão de um documento, né, a entrada de um documento que entra no processo e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Então, para efeito aqui da nossa trilha, eu gostaria de apresentar para vocês alguns programas, softwares, que nos ajudam a construir esses símbolos. Tá? E um dos mais famosos que nós temos é o Visage Modeler. O Bonita BPM, são vários, existem 8 ou 10 ferramentas aí no mercado, mas as que são mais conhecidas, que eu hoje trabalho, mas não muito sofisticadamente, para desenhar cadeias de valores, é o Visage Modeler, que é o que nós temos lá na empresa. E o outro é o Ares Express. Então, se vocês quiserem se especializar em mapeamento de processos, nessa área é uma área extremamente promissora, porque o que existem de perdas nas empresas que nós temos aí funcionando não remete à convicção de que elas precisam da ajuda de profissionais qualificados nessa área. Bom, então, fechando, né? Aqui está um conjunto de passos que vocês poderão seguir, mas nós já demonstramos esse processo. A montante, tudo que diz respeito aos insumos e aos fornecedores, e a Jussantos, toda a cadeia logística de distribuição que eu estou desenhando, ou seja, aquela que vai responder à minha necessidade de competitividade, ou seja, atender os requisitos do mercado melhor do que os meus concorrentes. Portanto, esse desenho que eu vou fazer, ele se mostra como o melhor para a minha empresa. Da mesma forma como essa empresa precisa compreender como a montante se comporta a logística de fornecimento, porque dessa maneira ela pode, inclusive, dependendo do poder que ela tem no mercado, poder reconfigurar essa rede para tornar a empresa mais competitiva. Aqui é basicamente um exemplo, né, de uma fábrica de bolo. Você vê aqui todos os insumos, aqueles principais. No nível 2, os fornecedores, que essa empresa, essa fábrica pode encontrar. E a macro, por sua vez, ela compra das fábricas de farinha de trigo. As etapas macro, né, da logística de produção e a logística de distribuição, como aquela que podemos identificar. Centro de distribuição. Então, a fábrica de bolo, ela pode perceber que é interessante ela ter um centro de distribuição ou mesmo fornecer diretamente para os varejistas e atacadistas ou revendedores, até chegar ao cliente. Então, desenhar uma cadeia é exatamente desenhar nesse nível para nosso interesse, nesse nível de detalhe que nós colocamos aqui. Aqui já é a mesma cadeia, só que aqui foi, digamos assim, detalhado melhor as operações de produção. Muito bem, era isso que nós queríamos passar para vocês.
e a gente agradece a atenção e esperamos que tenha sido útil para vocês. Até a próxima trilha.